Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Antes de começarmos, que tal fazermos uma pequena oração para pedir a orientação divina? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, o Nisto Cremos Channel. É uma alegria ter a companhia de cada um. Já agora, aproveito para perguntar, já se inscreveu no nosso canal? Seu comentário, sua curtida, sua inscrição, tudo isso nos ajuda bastante a continuar com este trabalho. E olha, se ainda não se inscreveu, aproveita e faz isso agora. Bom, a gente continua a nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, essa saga incrível que está se aproximando do fim. E hoje nós vamos mergulhar no capítulo 24. Vamos entender o evento que mudou tudo, o chamado Grande Desapontamento, e como ele abriu os olhos para uma compreensão totalmente nova sobre o Santuário Celestial. Para a gente conseguir captar a dimensão do que aconteceu, precisamos voltar no tempo, lá para 1844. Imagine só, milhares de cristãos, os mileritas, esperando com toda a fé a volta de Jesus. A expectativa era imensa. E aí, a data tão esperada passa e nada. O silêncio. A decepção foi absolutamente esmagadora. É um sentimento de perda, de confusão, que ecoa as palavras de Maria Madalena no túmulo vazio. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Imagina só o abalo na fé que isso causou. Foi algo que testou os alicerces de tudo aquilo em que eles acreditavam. Então a grande questão é como um desapontamento tão profundo pôde se transformar em uma nova luz, em uma nova doutrina. É exatamente isso que a gente vai ver. Vamos passar por esses 5 pontos. Primeiro, o desapontamento em si. Depois, a chave que abriu o entendimento, o início do juízo, a porta que se abriu no céu e, por fim, o que tudo isso significa. O chamado para a nossa preparação hoje. Ok, vamos começar por aqui. O esmagador desapontamento. É preciso tentar imaginar a cena. Milhares de pessoas, baseadas num estudo profundo da profecia bíblica, tinham a mais absoluta certeza de que o fim estava próximo. Elas chegaram a vender suas propriedades, se prepararam para encontrar Jesus. A expectativa era gigantesca, era tudo para eles. E aqui vem a virada de chave, o ponto central que o livro apresenta. O erro, veja bem, não estava no tempo, não estava na data de 1844. O cálculo profético estava certinho. O engano estava na compreensão do evento. O que de fato ia acontecer? Eles esperavam a purificação da terra pelo fogo na volta de Cristo. Mas a profecia, segundo essa nova luz, apontava para algo totalmente diferente. Algo que estava acontecendo lá no céu. Certo. Se Cristo não voltou para a terra, o que foi que aconteceu então? A resposta, de acordo com o estudo diligente da palavra, foi encontrada ao reexaminar as Escrituras. A chave que finalmente desvendou todo esse mistério foi a doutrina do Santuário Celestial. Um conceito que já estava lá, na Bíblia, mas que agora ganhava uma nova luz, uma nova e incrível profundidade. E o foco de tudo estava nesta profecia, lá do livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler juntos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A interpretação inicial, como vimos, era que o santuário era a terra. No entanto, com mais estudo, com mais oração, eles chegaram à conclusão de que o santuário que seria purificado era, na verdade, o santuário celestial, o verdadeiro templo, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. E essa purificação, portanto, não seria com fogo, mas sim um ato de juízo. E essa nova luz deu origem a uma doutrina fundamental e transformadora, o juízo investigativo. Qual é a ideia? Em 1844, não começou a execução do juízo, mas sim uma fase de investigação. É um exame dos registros da vida de todos que um dia professaram o nome de Cristo. É, na verdade, a fase final do ministério de Jesus lá no céu, antes dele finalmente voltar.
E essa compreensão muda completamente a perspectiva de onde Cristo estava e o que ele estava fazendo naquele exato momento. O grande evento de 1844 não foi uma vinda à Terra, mas um movimento, um passo crucial dentro do próprio santuário celestial. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Em vez de descer à terra, Cristo, exatamente como a profecia de Daniel descreve, se moveu para a presença de Deus Pai, o ancião de dias, lá no céu. O texto de Daniel 7, versículo 13, nos dá essa visão. Vou ler aqui. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Percebe a cena? Este movimento marca o começo da fase final da sua obra de expiação por nós. E esta comparação é importantíssima para a gente não confundir as coisas. A Bíblia fala de dois eventos diferentes. Uma coisa é a vinda de Cristo ao seu templo celestial, em 1844, para iniciar o juízo, como profetizado em Daniel e Malaquias. Outra coisa bem diferente é a sua futura segunda vinda à Terra para executar esse juízo. Uma acontece no céu para investigar, a outra, no futuro, acontecerá na Terra para recompensar e punir. Para descrever essa transição na obra de Cristo, a Bíblia usa uma metáfora muito poderosa: a de portas que se abrem e se fecham no céu. Isso sinaliza uma mudança fundamental na intercessão divina. Primeiro, uma porta se fecha. A fase inicial do ministério de Cristo no céu, que acontecia no primeiro compartimento do santuário, conhecido como Lugar Santo, desde a sua ascensão, chegou ao fim em 1844. Simbolicamente, essa porta foi fechada. Mas no mesmo instante, outra porta se abriu. A porta para o Lugar Santíssimo. E isso é fundamental. O acesso ao perdão não terminou. Pelo contrário, agora ele ocorre através de um novo e final ministério de Cristo. Um ministério focado em apagar permanentemente os pecados dos registros celestiais. E é exatamente isso que Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Isto diz o que é santo, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que promessa maravilhosa! Essas palavras foram aplicadas a este exato momento. A porta da graça não se fechou para a humanidade, mas o foco mudou. Agora, a nossa fé deve se dirigir para esse ministério final de Cristo no Lugar Santíssimo. Tudo bem, mas qual a importância prática de toda essa teologia? O que esse trabalho de Cristo lá no céu tem a ver com a gente aqui na Terra? A resposta é tudo. Esse evento celestial tem implicações diretas e, mais do que isso, urgentes para a vida de cada um de nós hoje. A ideia central é um paralelismo, quase um espelho. Enquanto os pecados dos crentes arrependidos são examinados e apagados dos registros lá em cima, aqui na Terra, o povo de Deus precisa se engajar num processo correspondente de purificação pessoal, de abandono do pecado. É uma espécie de sincronia entre o trabalho celestial e a nossa vida aqui na Terra. E o que essa preparação exige de nós? Não é uma espera passiva de braços cruzados, é uma preparação ativa e constante. Primeiro, precisamos compreender a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Depois, humilhar a alma diante de Deus em arrependimento. Lutar diligentemente, a cada dia, para vencer o mal pela graça de Deus. E o objetivo final? Alcançar um caráter livre do pecado. Um caráter que possa ficar em pé diante de Deus, mesmo quando a intercessão de Cristo terminar. E isso nos leva à reflexão final, a pergunta mais importante de todas. Se o juízo final já começou no céu, se a qualquer momento o nosso caso pode ser aberto, como então este tempo deve ser vivido na Terra? A porta da graça ainda está aberta, mas ela está se fechando. O tempo está terminando. Por isso, o apelo hoje é profundo. É hora de decidir, de aceitar a Jesus como Salvador pessoal, de fazer um estudo sério e acurado da Bíblia. O juízo começou e está terminando. Ninguém sabe quando o seu caso será chamado. A hora da decisão é agora. Como seremos encontrados? Espero que este estudo tenha sido uma bênção. Não percam, por favor, o próximo capítulo 25, sobre a imutável lei de Deus.
E fiquem ligados, porque logo depois que terminarmos essa série, vamos começar um estudo profundo de Daniel e Apocalipse aqui no canal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.